Olá! Hoje nós vamos falar sobre cirurgia endoscópica da coluna vertebral. É uma técnica cirúrgica minimamente invasiva que, ao meu ver, está entre as mais avançadas atualmente disponíveis. Para falar de cirurgia endoscópica da coluna vertebral, primeiramente a gente precisa falar sobre a coluna vertebral. Ela é o centro do nosso esqueleto axial e nos possibilita vários movimentos, o movimento de flexão, o movimento de extensão, lateralização. Para que esses movimentos aconteçam, a gente precisa músculos, nervos, tendões e discos. Discos são essas estruturas, esses amortecedores que estão entre as vértebras da coluna vertebral, que possibilitam um movimento. Como a coluna é uma estrutura anatômica extremamente complexa, vários possíveis pontos de origem de dor estão presentes. Um deles, talvez o principal e mais temido, é o disco, porque dele pode vir a hérnia de disco lombar. Para falar sobre hérnia de disco, primeiro eu preciso explicar um pouquinho sobre a estrutura do disco intervertebral. Esse disco intervertebral é uma estrutura normal, em que aqui é o núcleo pulposo e essa estrutura aqui é o anel fibroso. O amortecedor funciona da seguinte maneira: o peso comprime o núcleo pulposo, tendendo a deformar, e o anel fibroso segura, tornando isso um amortecedor natural. Quando há uma ruptura do anel fibroso, há uma pequena hérnia de disco, que a gente chama de hérnia de disco contida. E quando há uma ruptura completa das fibras do anel fibroso e sai o núcleo pulposo, a gente chama de hérnia de disco extrusa. Essa extrusão discal comprime um nervo e vai causar uma dor de difícil tratamento. Se for na coluna lombar, costuma ser uma dor lombar com irradiação para a perna, que a gente chama de ciática. Se for uma dor, uma hérnia de disco cervical, costuma ter dor na nuca com irradiação para o braço, que a gente chama de cervicobraquialgia. Se há uma compressão da medula ou de muitos nervos, uma hérnia de disco pode causar até perda de força e perda de sensibilidade. Então, a hérnia de disco, às vezes, é uma doença que só causa dor e outras vezes causa até perda de força. Aqui eu tenho outra representação para tentar explicar para vocês o que é uma hérnia de disco. Aqui nós temos o corpo vertebral, o disco intervertebral e o nervo. Quando há uma compressão muito forte sobre o disco, acaba tendo uma ruptura do anel fibroso e a hérnia de disco se forma comprimindo o nervo. Isso pode levar a dor ou perda de força desse nervo. Se esse nervo está localizado na coluna lombar, vai para a perna, a dor. Se esse nervo está localizado na coluna cervical, vai para o braço. Então, essa é outra maneira de tentar explicar para vocês o que é uma hérnia de disco. Uma vez diagnosticada que a causa do sintoma é uma hérnia de disco, a gente precisa de tratamento. E como é esse tratamento? Na maioria das vezes o tratamento é conservador, ou seja, repouso, fisioterapia, analgésicos, anti-inflamatórios, e o tratamento vai ser autolimitado. Em torno de 80% a 90% das vezes, só esses cuidados fazem com que a crise de dor se alivie e a pessoa consiga retornar às suas atividades. Contudo, tem os casos que não respondem ao tratamento conservador. E aí a gente vai lançar mão de outras terapêuticas, que são elas: as injeções espinhais, conhecidas como bloqueios, risotomias, dissectomias percutâneas e talvez a mais moderna hoje em dia, que é a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Um dos tratamentos minimamente invasivos mais conhecidos, mais difundidos, são as injeções espinhais, popularmente conhecidas como bloqueios. O que isso significa? É colocado, nesse caso, uma injeção na coluna. É colocado a agulha entre o nervo e o disco e são injetadas medicações nesse lugar, que é onde está acontecendo a compressão. A gente pode colocar medicações analgésicas, anestésicas, anti-inflamatórios. Esse tratamento costuma ter bom resultado, mas ele é um resultado para uma dor do processo inflamatório, pois a gente não tira a compressão mecânica que acontece do disco sobre o nervo. Então, no caso de uma hérnia de disco, a injeção espinhal é uma boa alternativa. Se você tem uma dor na origem, que é da articulação facetária, tu não vai colocar a agulha lá na hérnia de disco, tu vai colocar na articulação facetária. Se tu localiza que a dor tem origem nessa estrutura anatômica, tu pode queimar o nervo que sente essa articulação para causar o alívio da dor. Quando tu queima um nervo,
o termo médico para isso é risotomia. Então, esses são dois exemplos de tratamento minimamente invasivo para dor da coluna vertebral. E quanto à cirurgia totalmente endoscópica da coluna vertebral? Qual o objetivo dela? É tirar mecanicamente esse disco que está extruso. Como ela é realizada? Primeiro, com o auxílio de fio-guias, você localiza o disco, pega dilatadores e vai afastando o nervo do disco até você conseguir entrar com uma câmera que vai localizar o disco e tu vai enxergar o disco. Nesta situação, sob visão direta, com o auxílio de pinças e coaguladores, você consegue tirar mecanicamente o disco que está comprimindo a coluna, que está comprimindo o nervo da coluna, que está comprimindo a raiz nervosa, causando a dor. Esta é, na minha opinião, uma das técnicas mais avançadas atualmente disponíveis para o tratamento de hérnia de disco, pois o instrumento utilizado é um instrumento de 6 a 8 milímetros, a incisão na pele em torno de 1 milímetro e possibilita uma retirada mecânica sob visualização direta, com baixo risco de sangramento, baixo risco de infecção, uma alta precoce, menor risco de recidiva. Então a gente só tem vantagens nesse tipo de procedimento. Qual o conceito da cirurgia? Primeiro, localizar o ponto doloroso. Nesse caso aqui está representado pela hérnia de disco nesse forame. Note que nos outros forames não há hérnia de disco. Com o auxílio de um fio-guia, você localiza a hérnia de disco e usa dilatadores para criar o acesso. Então você não vai precisar de uma incisão grande. Com uma incisão pequena, menor do que 1 centímetro, você consegue chegar no ponto da hérnia de disco e colocar uma câmera por dentro desse trocáter, dessa camisa, e enxergar a hérnia de disco, o nervo e a estrutura óssea. Com esses pontos anatômicos, você vai ser capaz de retirar a hérnia de disco com auxílio de algumas pinças especiais para esse tipo de procedimento, descomprimindo mecanicamente a raiz. Esse sistema da Richard Wolf, a gente teve recentemente na Alemanha fazendo treinamento, eles desenvolveram um coagulador específico que diminui muito o risco de sangramento dessa cirurgia. Depois a gente tira com cuidado esse sistema e faz um curativo. Os benefícios é uma cicatriz menor, mínimo risco de infecção e você mantém as estruturas normais, anatômicas da coluna normais. Então, a cirurgia totalmente endoscópica da coluna vertebral, ela é segura, menos traumática e tem uma recuperação mais rápida. Você dá alta no hospitalar muito mais precocemente, o que diminui o risco de complicação. Hoje nós falamos sobre cirurgia totalmente endoscópica da coluna vertebral. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.